Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15. Embora nós vamos percorrer do versículo de número 11 ao 24 na exposição de hoje, nós estivemos entre as quartas-feiras aqui falando da ovelha perdida e a dracma perdida. Hoje, enfim, num domingo, no dia do Senhor, nós vamos aqui para o filho conhecido como filho pródigo, o filho mais jovem que viveu dissolutamente, desperdiçou todos os bens. É uma história bastante conhecida, é um texto bastante conhecido, mas vamos ler todo o capítulo e expor do 11 ao 24. Então, meus irmãos, aí o capítulo 15, que está em suas mãos já aberta a Bíblia, vamos acompanhar a leitura que será feita nesse momento. E o texto diz o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caído em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo.
e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: quantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua? E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Deus amado nosso, Senhor, que nos conduziu até hoje em nossa vida, através da palavra, e cuidando de nós na sombra das suas asas, que o teu Espírito sempre, ó Pai, nos ensina. Ó Pai, te peço por mim, Senhor. Queria conhecer aprofundadamente, exaustivamente tudo desse texto e poder fazer o máximo. Mas mesmo assim, não depende de mim, não depende do pregador, depende de ti, Senhor, que vai ao encontro no mais profundo do ser de cada um que está aqui, no coração, na mente, em todo o ser. Tu, Senhor, que também nos afetou completamente com teu Espírito de forma eficaz. O mesmo também tu pode em cada pregação e tu faz com cada um de nós. Ser conosco, ó Pai. Precisamos do agir do teu Espírito, ser com a tua igreja, ó Pai amado. Que ela compreenda a tua palavra, ó Pai, apesar do pregador. Que ela possa viver a tua palavra, apesar de nós mesmos, da nossa corrupção restante, ó Pai amado, que guerreia, mas o teu Espírito, ó Pai, irá nos auxiliar, e pedimos, ó Pai, que tu nos guie, ó Pai, nessa vida, que nós não sabemos se será longa ainda ou curta, mas ser conosco, ó Pai. Nos faz compreender a tua palavra, em nome de Jesus, amém, Senhor. O capítulo 15 de Lucas é um dos textos mais conhecidos e amados da Bíblia, inclusive. Aqui é um texto com 3 parábolas, ela chega a ser comovente em alguns pontos, ela chega a ser uma grande lição para nós de perseverança, chega a ser também uma lição de cuidado que existe aqui da parte do pastor, das ovelhas. Ele é, no caso, o centro físico, emocional e teológico do Evangelho de Lucas. Então, nós temos aqui muita coisa nesse Evangelho e nesse capítulo especificamente aqui. Então, culmina, cristaliza o tema também do arrependimento dos pecadores. Então, no coração do capítulo aqui está o âmago do terceiro evangelho, a profunda singularidade fecunda dos 2 filhos perdidos que nós temos aqui. E hoje, especificamente, nós vamos começar a questão aqui desses 2 filhos perdidos. Nós vamos ver um deles, que é o filho mais jovem aqui. Então, hoje, em 2 sessões, hoje temos uma, na quarta outra, a busca dos filhos perdidos, que se estende do versículo 11 ao 32, mas hoje
do 11 ao 24. Então, a última parábola que nós temos aqui, a terceira parábola, ela trata de 3 personagens: o filho mais novo, o filho mais velho e o pai amoroso. Vamos destacar cada um desses personagens e ver as lições que devemos aprender aqui. Então, agora, nós vamos ver o filho mais novo, perdido longe da casa do pai, que ele representa publicanos e pecadores. Ele representa pessoas, como até bem traduz na Bíblia Mensagem, Eugene Peterson, no primeiro versículo do capítulo 15, ele vai, inclusive, traduzir essa parte: tem aproximados de Jesus todos os publicanos e pecadores. Eles aproximaram-se pessoas de caráter duvidoso, pessoas que praticavam coisas estranhíssimas, pessoas que não vinham tendo um prazer absoluto na lei do Senhor, nos preceitos do Senhor. Isso, na prática diária deles, se demonstrava. Por isso, o tradutor traduz por pessoas de caráter duvidoso. Então, a parábola do filho pródigo constitui-se num dos mais belos quadros pintados na tela da nossa mente pelo maior de todos os mestres, que é o Senhor Jesus. Então aqui, vamos ler de novo do versículo 11 até o versículo 24, que a palavra de Deus diz: continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correu e abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Aqui, centralmente, nós temos 4 pontos a analisar hoje, 4 lições aqui. Primeiro, que ele era feliz inconscientemente na casa do pai. Ele era feliz inconscientemente na casa do pai. O segundo é que ele era infeliz inconscientemente no país distante. A outra coisa é que ele era infeliz conscientemente cuidando de porcos. E depois ele era feliz conscientemente de volta à casa do pai. Essa parábola pode ser sintetizada em 5 estágios na vida desse filho pródigo. A partida, que nós vamos ver aí do versículo 11 ao 13, a miséria que ele estava passando do 14 ao 16, a contrição do 17 ao 19. Ele passou por esse momento de contrição, depois que perdeu tudo. O remorso, o retorno
E ali naquele momento que ele tinha do versículo 20 ao 21, e a aceitação, que seria o quinto estágio, do versículo 22 ao 24. Então, essa parábola ela tem lições preciosas, e a jornada daquele jovem aventureiro pode ser resumida nas 4 fases que já foi até anunciada aqui. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver que ele era feliz inconscientemente na casa do pai. O filho vivia na casa do pai. Ele tinha comunhão e conforto. Todo ele possível ali na casa do pai. Nada lhe faltava. Ele tinha abrigo, pão, roupa, calçado e anel no dedo. Inclusive foi restituído lá no finalzinho aqui, na parte dele, né, da parte desse filho mais jovem. Tudo que o pai possuía também lhe pertencia. Era dele. Ou seria absolutamente dele. Inclusive, certa feita, eu estava vendo, principalmente reprises, se eu não vejo, eu repriso sempre o Globo Rural, e tem umas propagandas lá, né? Uma propaganda de controle de pragas, né? Contra percevejo, o bichinho, né? Um sujeito está com o filho dele em 2004, ainda adolescente. Ele diz assim: meu filho, tudo isso será seu. Aí o percevejozinho, o pai e o filhotinho também diz: meu filho, isso também será seu. Aí depois, em 2024, aquele homem já velho e o adolescente já bem mais velho também, ele diz assim: meu filho, tudo isso é seu. Aí, para brincar com o percevejo, né, para dizer que tem um controle de praga, o produto lá diz: meu filho, isso não é seu, com o percevejo. Porque sempre é assim: o que é do pai é do filho. Então, isso aqui era normal também para ele. Mas ele vivia cercado de bênçãos. Porém, um dia, aquele jovem cavou um poço de insatisfação dentro do seu próprio coração e começou-se a se sentir infeliz dentro da casa do pai. Ele passou a não ter mais prazer na casa do pai. Aquilo não era, ele não tinha contentamento com aquilo. Ele queria mais, ele queria fazer o que queria na vida. Ele queria sair de casa. Esticou o pescoço, olhou pela janela da cobiça e viu além do mundo, um mundo colorido, atraente, cheio de emoções, e desejou ardentemente conhecer o outro lado. Então ele pediu ao pai a sua herança e partiu para grandes e intensas aventuras. Tudo começou com esse descontentamento, mesmo dentro de um ambiente, uma condição que era para causar todo o contentamento. Só com ele aconteceu isso em toda a história cristã, não foi? Só com ele aconteceu isso, de ficar descontente com tantas bênçãos. Hoje, até pela manhã, na pregação do pastor Alex, teve um momento até que ele parecia que ia até cantar um hino, quase que eu tive uma brincadeira com ele no final. Ele disse: quantas bênçãos, quantas são? Ele falou assim: são muitas bênçãos, uma condição maravilhosa o Senhor sempre dá para o seu povo, e nós estamos nesse meio, nós estamos sendo abençoados com o melhor, e não estamos falando aqui apenas de mordomia, não estamos falando aqui apenas de boa alimentação, saúde, boa moradia e paz, que nós temos em nosso país, que não existem em outros. Estamos falando de bênçãos espirituais, que temos quando estamos no ajuntamento. Nós temos o melhor do alimento possível. Somos ovelhas que temos pastos de verdura sempre, mas muitas vezes nós caímos nesse descontentamento que caiu esse jovem. E aí nos leva ao segundo lugar, o segundo ponto que nós temos aqui hoje. Ele era infeliz inconscientemente no país distante.
O país distante é um símbolo do mundo atraente aqui, viu? Do mundo atraente. Às vezes, não se desencadeia uma vida financeira perfeita para alguns, porque seria realmente uma desgraça. Às vezes pode até se pensar no coração, se eu tivesse muito dinheiro, eu faria isso e faria. Senhor, nem desencadeie isso na sua vida. Se existe a possibilidade, como o Senhor lhe ama, se você é eleito e o Senhor lhe ama, Ele jamais vai lhe deixar nessa condição para que você passe por isso. Jamais. Então isso aqui simboliza esse mundo atraente que há por aí. Seus prazeres parecem borbulhar por todos os lados. No começo, esse jovem, fascinado com as festas, os amigos, os prazeres, mergulhou de cabeça em todas as aventuras. Bebeu todas as taças dos prazeres e sorveu cada gota das alegrias que o mundo podia lhe oferecer aqui. Ele fez tudo o que podia ser feito. Quando o Senhor Jesus, ele relata alguém que tem muitos bens, é porque tem muitos bens mesmo. Lembra daquele homem que, de repente, choveu bem, colheu bastante, chegou ao ponto de dizer, não vou mais fazer nada, vou viver aqui, vou beber, comer, me fartar. Não lembrava nem do Senhor, porque era muito dinheiro mesmo. Então aqui também, era um pai riquíssimo e 2 filhos herdeiros apenas. O texto não relata a mulher, a esposa. Não por questão de machismo, mas pode ser simplesmente porque poderia ser um viúvo. E relata esses 2 jovens aqui, que era herdeiro de toda essa fortuna. E a fortuna, com certeza, não era pouca, pelo fato do jovem querer essa parte dele e fazer a sua vida. Só que o que ele queria era exatamente ficar assim, dessa forma. Enquanto tinha dinheiro, na sua mesa estava rodeada de amigos. Enquanto estava sendo explorado, era o centro das atenções. Essa corrida desenfreada, porém, dissipou todo o seu dinheiro e logo percebeu que a amizade da taberna se desfaz com a mesma rapidez com que é formada. Se rodeou de amigos. Uma terra distante, viu? Isso quer dizer que não tinha esse negócio de amizade de infância. Esse pessoal cresceu junto com... Não. Uma terra distante. Novos amigos que ele adquiriu com o dinheiro dele. Veio rápido. Mas quando a fortuna se foi, também foi embora rápido. Às vezes até nós passamos por isso na vida. Enquanto temos o que dar, temos alguém perto de nós. Quando não temos mais nada o que dar, todos se afastam de nós. Então, sua mesa ficou vazia, seu bolso ficou vazio, seu estômago ficou vazio, e ele mesmo ficou cheio de medo e de dor. Ele mesmo ficou assim. Em terceiro lugar, ele era infeliz conscientemente cuidando de porcos. Conscientemente cuidando de porcos, ele era infeliz. Versículo 15 e 16 diz: Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Essa terceira fase do jovem foi muito amarga. Foi terrível. Porque a crise chegou. Ou seja, 2 desgraças o feriram simultaneamente. Primeiro, esgotaram-se todos os recursos. Ele gastou tudo. Não sobrou nada.
e sobreveio àquele país uma grande fome. Pronto. Aí deu, foi certo. Sem dinheiro e sem algo que viesse da graça comum de Deus até para os outros o ajudarem. Nada tinha mais naquele momento. A fome bateu à sua porta. Ele perdeu tudo, os amigos fugiram, os prazeres tornaram-se um dilúvio de sofrimento. Ele começou a passar necessidades, foi parar no chiqueiro, ladocento, coberto de trapos, com o estômago fuzilado por uma fome estonteante. Rapaz, o sujeito sentiu uma fome tão grande para desejar comer lavagem de porcos, não é brincadeira. E olhe que às vezes existem aqueles que fazem uma lavagem de porco até que organizadinha, sabe? Eu tenho um tio que ele criava porcos no interior, e ele dizia como é que ele fazia. Não, o que é que se constitui essa lavagem de porcos? Não, Vicente Filho, eu fazia o seguinte, eu chegava num local que vendia frango, aquelas víscerazinhas que tem de frango, que ninguém quer, né? Eu pegava só que dali, enchia os baldão, aí eu levava para casa e pegava também as frutas que estavam podres em algum local, pegava todas elas também, enchia o balde, aí pegava uma raçãozinha, que era vitaminada, aí colocava no fogo, lá numa fogueirinha assim, no fogareiro, e fazia aquele caldo assim, aí ficava aquelas vísceras de frango, né? As frutas podres e a ração, e eles comiam alegremente, os porcos comiam alegremente aquilo. Você teria coragem de comer isso? Às vezes a gente não tem coragem nem de comer rã criada em cativeiro. Agora imagine comer um negócio desse, tudo podre. Esse homem chegou a uma fome de tal ponto que desejava comer até isso. Nós não sabemos o que é passar fome. Talvez nenhum de nós aqui passou um dia de fome completo. E se tiver passado, nunca se esquece. Jamais se esquece. Porque é um momento terrível. Então, meus irmãos, o diabo é um enganador. O pecado é uma fraude. E o mundo, ele é ilusório. Algumas pessoas da nossa família passaram por isso. Desejaram conhecer, conheceram, tiveram momentos terríveis. Às vezes ainda não voltaram, mas pode voltar. Então, esse colorido no mundo não passa de uma ilusão óptica. É uma miragem. Ele é cinzento como o deserto, sem vida. O pecado não compensa. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Só que aí nós vamos para o quarto ponto aqui. Ele era feliz conscientemente de volta à casa do Pai. Conscientemente ele era feliz de volta à casa do Pai. A última fase desse pródigo foi sua volta para a casa do Pai. Quando ele chegou ao fundo do poço, caiu em si, arrependeu-se e tomou a decisão de volta à casa do Pai. Teve que voltar à casa do Pai. Reconheceu que não tinha merecimento, mas dependia da misericórdia. Para sua surpresa, descobriu que o seu pai o esperava com mais intensidade do que ele desejava voltar. O pai, sim, nunca deixou de amar. O pai, sim, sempre esteve esperando, sempre esteve ansioso por sua volta e sabia da sua volta. Seu pai correu, abraçou e beijou e celebrou a volta e o restaurou. Tudo de volta. Você tem noção aqui? Correr em direção, enquanto todos só olhavam. Os empregados, os escravos ali,
E o pai correu ao encontro dele, beijou e abraçou ele e celebrou toda a sua volta. Então hoje o Senhor pode estar dizendo a você: volte, meu filho, volte. A casa está sempre preparada. A mesa está posta. E uma festa que nunca mais acabará, marcará a sua volta para os braços do Pai. E aí se pergunta, o que levou o filho pródigo a sair da casa do pai rumo a um país distante? Como pode isso acontecer? Lá ele sempre esteve bem, quando ele esteve consciente das questões, no momento ali de contrição dele, ele reconheceu que os seus empregados comiam muito, tinham 3 refeições por dia, comiam muito melhor do que muitas pessoas. Muito melhor do que ele nessa condição terrível. Que passos, por exemplo, também que ele tomou para voltar à casa do pai? O que aconteceu em sua volta? Então nós vamos destacar aqui alguns aspectos da vida do filho mais novo, conhecido como o filho pródigo. Em primeiro lugar, volte os seus olhos para o versículo número 12, que diz: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhe repartiu os haveres. Insatisfação foi a primeira coisa aqui. Tudo começou na vida desse filho mais moço, porque ele se sentiu infeliz na casa do pai. A companhia do pai e do irmão já não preenchia a sua vida. Já não preenchia todas as lacunas. Ele já não achava aquilo bom, de fato. Ele queria conhecer e experimentar algo mais. Lembre-se que foi a insatisfação que derrubou Eva no Éden, Adão no Éden. Foi a insatisfação que levou a antiga serpente e Satanás a tornar-se demônio. A insatisfação é a tola ideia de que do lado de lá do muro existe a felicidade e que Deus está nos privando de alguma coisa que nós merecemos. Pensamos ser, muitas vezes, merecedores de algo mais. Tinha uma resposta que um pastor, que já foi pastor aqui na Betel, sempre dava. Eu dizia: como é que o senhor está, pastor? Ele dizia: estou bem melhor do que eu mereço. Estou bem melhor do que eu mereço. E falava sorrindo sempre isso. Alguns já sabem quem é, né? A Soraya já sabe que deu um sorrisinho. Toda vida ele dizia isso. E eu, ainda bem imaturo, eu sempre ficava: por que ele sempre diz isso? A gente vai lendo os textos bíblicos, a gente vai vivenciando as coisas com o Senhor, e a gente vai compreendendo que realmente a gente está bem melhor do que o que a gente merece. E que estamos totalmente errados quando pensamos que merecemos alguma coisa, que somos merecedores de alguma coisa, quando somos merecedores do inferno. E nada mais. E nada a mais. Outra coisa, além da insatisfação, é a rebelião. Versículo número 13, ele diz o seguinte: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O filho mais novo pediu sua herança antecipada. Antes de seu pai falecer, ele foi logo pedindo tudo. Ele tinha aqui direito a 1/3 da herança, mas essa parte só seria tomada depois da morte do pai. O filho busca mais os seus prazeres do que o pai.
mais os prazeres do que o próprio pai dele, a presença do pai. Está mais interessado em curtir a vida do que agradar ao pai. Prefere o pai morto a adiar seu desejo de experimentar os prazeres do mundo. É isso que ele preferia. É como se ele antecipasse a morte do seu pai, até porque esse homem foi para uma terra distante, não vendo mais o rosto do seu pai. Ele é exatamente o contrário de José. Um homem exemplo na palavra de Deus, que ele foi jogado num poço, se tornou escravo por anos, sempre quis ver o seu pai de novo, tanto é que quando ele revelou quem era para os seus irmãos, ele perguntou: ainda vive meu pai? Do desejo de ver o pai. Esse era totalmente contrário. Ele antecipou a morte dele quando pediu a sua herança e foi para longe. A mesma coisa acontece com o sujeito, se diz cristão, está na igreja, vai para o mundo para não voltar mais, ele não quer mais ver a face de Cristo em meio ao corpo dele. Ele não quer mais ouvir a voz do bom pastor. É como se ele dissesse: chega, eu não quero mais a tua voz, eu vou para longe. Ele mata seu pai no coração e sai de casa levando todos os seus haveres. Tudo que era de direito dele. Naquele momento, ele leva tudo. Tudo. Para onde esse filho vai? Uma terra distante. Essa terra distante, ela pode ser o nosso coração. Não precisa ser geograficamente outra, Rio Grande do Sul, outro país, não. Essa terra distante pode ser no nosso coração. O seu computador, seu bairro, sua cidade, sua televisão. Um mundo onde você tenta se esconder de Deus para curtir os prazeres do pecado. A terra distante é todo lugar onde você pensa que a felicidade estará disponível para você, à parte de Deus. A terra distante, no início aqui, cheia de encantos, há amigos e festas, há alegrias e celebrações, há encontros e reencontros, mas no fim, sobra um gosto amargo na boca, um vazio na alma, uma terrível solidão assolando no peito. Outra coisa é a dissolução. 13 e 14 diz o seguinte, no final do 13, e vamos para o 14. Lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Filho mais novo deu a si mesmo tudo o que os seus olhos desejaram. Tudo o que ele mentalizou de curtição na vida, de fazer o que quer, de desobedecer totalmente à lei de Deus, os preceitos de Deus, ele fez. O que ele desejou, ele fez. Ele não se privou de nenhum prazer. Bebeu todas as taças do prazer. Dissipou todo o dinheiro, sua vida, sua saúde, sua honra, com amigos e meretrizes. Inclusive, é até meio estranho ver lá o filho mais velho, ele dizer que, ele vai mesmo ao ponto, né? Ele diz, gastando seu dinheiro com meretrizes. Parece até que ele estava sabendo de notícias do seu irmão. E não, deixa quieto, eu vou ficar sabendo sozinho aqui, desse meu irmão. Ele parecia saber, né, de tudo isso. Ele foi fundo mesmo na busca pelo prazer.
O mundo tem luzes muito atraentes e convidativas, porém o pecado é uma fraude. Promete vida e paga com a morte. Promete liberdade e escraviza. Promete felicidade e deixa um imenso vazio na alma. O diabo, de fato, é um estelionatário. Ele promete a você uma vida cheia de encantos e joga você num chiqueiro. A gente vê muito isso na questão da pessoa que começa a se envolver com drogas. Ela começa com psicotrópicos, né? Antigamente ia tal de aranha, artanha, não sei o quê, Repinol, aí o pessoal depois passava para maconha, aí depois a pessoa vai cheirar cocaína, aí depois vai e começa a usar o crack, aí pronto, é o fim. Não volta mais ao normal. Coisa ultra difícil é alguém ser viciado em crack, por exemplo, e voltar, assim, não ter mais esse desejo. Começa assim aos poucos. Vai um, vai outro, vai um, vai outro. A outra coisa dele também foi a degradação. Versículo 15 e 16 diz: Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O passo seguinte, após a dissolução, é a degradação. O jovem ficou só, com fome, andrajoso, na lama, cuidando de porcos no chiqueiro e sendo tratado pior do que os animais, porque os animais tinham a lavagem ali para comer, e ele desejava aquilo, nem aquilo ele tinha. Tratado pior do que os animais, ali, naquele momento. O mundo degrada. Sair da casa de Deus, sair do ajuntamento, aqui fazendo a analogia disso, para ir para fora, o mundo vai degradar você. Pecado degrada. Hoje é apenas uma olhadela cheia de sensualidade. Amanhã é uma vida rendida à impureza. Hoje é apenas um cigarro, um trago, uma dose, uma cheirada. Amanhã é uma escravidão cruel, muitas vezes sem volta. Hoje é uma festa, um show. Olhe que existem aqueles crentes que deixam de estar no dia do Senhor, na igreja, para ir para um showzinho e uma festa. E lá começa o grande problema. Eu nunca vi isso, Vicente. Eu já vi amigos que começou a se tornar, no mínimo, rebelde na igreja, porque começou essa rebeldia nesse dia santo e separado. É uma madrugada dessa, de um show, né? E amanhã é uma alma vazia, um coração seco, uma vida totalmente longe de Deus. Aí nós temos outra coisa que aconteceu com ele, que é a decisão. O versículo 17 ao 19, olha o que ele diz. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Quando esse jovem estava afundado no poço, ele caiu em si. Isso significa, então, que até esse momento ele estava fora de si. Por isso que nos pontos tem que ele estava inconscientemente infeliz.
Ele estava inconsciente, o pecado faz isso. Tira a noção, tira a consciência. O pecado embrutece, o pecado anestesia, o pecado tira o bom senso. Esse jovem, ele se lembra da casa do pai e reconhece seu estado de degradação nesse momento. Degradação total. Ele se arrepende e admite seu fracasso. Ele põe um ponto final na escalada da sua queda e toma a decisão de voltar para a casa do pai. Ele decidiu isso aqui nesse momento. Ele caiu em si nesse momento. Um texto como esse, a gente lembra logo do salmista, quando ele diz assim, é o versículo de número 71, se não me engano, ou 74. Salmo 119. Ele diz: foi-me bom ter passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. É necessário para o eleito passar por um momento terrível, para ele ter a consciência, cair em si e voltar para a casa do pai. É necessário tudo ser destruído na vida daquela pessoa. Tem um filminho antigo, já não lembro nem o nome, mas tem uma frase que me marcou no filme. Desses filmes evangeliqueis que tem. O sujeito, ele diz assim: foi preciso a minha vida virar de ponta cabeça para eu aprender a olhar para os céus. Deus faz isso muitas vezes com o seu filho, com o eleito. Com o eleito, viu? Se não é eleito, não volta não. Continua achando bom. Continua tendo prazer naquilo. Em seu arrependimento não existe exigência. Está vendo aqui como é que é a situação agora? Não tem exigência nenhuma. Negócio de insatisfação na casa do pai, ou com a situação que está. Não, ele não tem exigência de nada. E sim penitência. Ele não se apresenta requerendo nada. Pai, eu sou teu filho, estou de volta, me dá tudo. Nada disso. Ele só suplica por misericórdia. Não pensa mais em direitos, mas ele pensa em servir. Ele quer ser como um dos empregados do seu pai. Nada mais que isso. Olha como a situação está totalmente invertida. E aí, depois dessa decisão, na responsabilidade humana, existe aqui a ação. Olha o 20 e 21 que diz. Ó. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Há muitas pessoas que apenas decidem, mas não agem. Há muitas pessoas que declaram: vou fazer isso, mas nunca dão o primeiro passo. Elas desejam, mas não se levantam. Nós não somos o que sentimos, mas o que fazemos. Não é ficar sentindo esse arrepio. A gente vê muito isso aí no movimento evangeliquez da vida. Eu senti um arrepio na palavra e no louvor. Ui! Mas nunca dá o primeiro passo espiritualmente falando. Nunca faz nada. Agora é tempo de se levantar. É tempo de sair da sua terra distante e correr para os braços do Pai. Saia da terra distante. Faça como Abraão. Saia da terra dos caldeus. Siga o Senhor.
Muitas pessoas fracassam porque pensam, um dia vou mudar a minha vida, um dia vou sair desse buraco, um dia vou deixar o vício. Levante-se, haja. Lembra naqueles momentos que a gente sai evangelizando? Nunca mais a gente fez isso, né? Deveria fazer. Saía de casa em casa, ir pregando as pessoas, aí a pessoa, um dia, quando Deus me tocar o coração, eu irei. Esse sentir, sabe? E não agir. É assim que muitos fazem, mesmo conhecendo a palavra, mesmo agindo que seja joio ou não, e saindo fica com esse papinho. A outra coisa aqui é o perdão. Decisão, ação, e agora nós vamos ver o perdão. Do de 22 ao 24, a palavra diz: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O filho mais novo é surpreendido ao retornar. Ele descobre que antes de buscar o pai já o procurava. Eleição. Antes dele chegar, eu estou decidindo, tem aquela coisa. Tem arminiana, pelagiana que tem, meia cebozinha diante do que está escrito. Né? De dizer, não, a graça é preveniente, decidiu depois de vir. Antes que houvesse qualquer decisão, já houve a decisão na eternidade, em primeiro lugar. Não adianta. Para o eleito, o Senhor está sempre de braços abertos. Não é como a musiquinha que toca aí para todo mundo. Ele não desiste de você. Para todo mundo não. É para o eleito. Para o eleito está sempre de braços abertos. Está sempre à sua espera. Nunca esqueceu de você. Nunca deixou você de lado. E está lhe dando livramento, inclusive, todos os dias, mas não se enxerga isso. Antes de encontrar o pai, foi o pai que lhe encontrou, o texto está dizendo aqui. Correu ao encontro dele. Antes de confessar ao pai o seu pecado, o pai já havia abraçado e beijado. O texto grego diz a ideia de que o pai o beijou muito, ou seja, repetidas vezes, antes de terminar a sua confissão. O pai viu o filho, avistou, abraçou e o beijou continuamente. Não parou de beijar. Quem é pai aqui, imagine. Seu filho ir para uma terra bem distante, mesmo sem viver dissolutamente. Na volta dele, você não para de beijar. Pode ser adulto do jeito que for. Pode já ter filhos, já também. Não tem esse que não ame sem parar seu filho. Vai beijar continuamente mesmo. Eu digo que é muito plástico quando ele está com meu, sabia, meu filho, que eu vou beijar até quando você for adulto, nem acha ruim. Se você for bem grandão, eu vou ficar beijando você direto. Continuamente acontece isso. Aqui a parábola, ela não está dizendo em nenhum momento que esse pai é Deus. É uma analogia que nós fazemos porque o Senhor Jesus mesmo nas parábolas fala da alegria nos céus por conversão das pessoas, por achar algo perdido, algo de valor e achar o filho de volta. Mas aqui há o sentimento de pai aqui, que o nosso Deus é pai também. E não se compara o sentimento do pai e da mãe com o sentimento do nosso Deus pelo seu eleito, pelo seu povo, pelos seus filhos. Repetidas vezes ele beijava o filho. Antes de terminar toda a confissão que ele começou a dizer, o pai já havia ordenado que ele seria honrado com roupas novas, recebido com autoridade de filho
e apresentado com um anel no dedo e declarado um homem livre e com sandálias nos pés. Toda a honraria possível para esse jovem filho. Um novilho cevado, cuidadosamente tratado e preparado para uma ocasião especial de celebração, foi imolado aqui nesse momento. Eles começaram a festejar a volta do filho que estava perdido e morto. Na festa em que começaram a regozijar-se, o filho mais jovem achou algo do prazer sólido que procurava em vão no país distante. Ele achou em casa. Só acha na casa do Pai. Só acha na casa do Senhor. Significa que Deus tem pressa em perdoar. Ele se deleita na misericórdia. O filho aqui encontrou os braços do pai abertos. A casa do pai preparada. E uma festa na terra e no céu começou a acontecer por causa da sua volta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não importa quão longe você tenha ido. Não falando de distância geográfica, o quão mais profundamente você tenha ido de mal a pior diante da palavra de Deus, da vontade de Deus, da lei de Deus, dos preceitos de Deus. Haverá uma festa na sua volta. É tempo de voltar para a casa do Pai. É tempo de exercer aquilo que você nasceu para fazer. Você não nasceu para viver muitas vezes do jeito que está. Você nasceu para servir ao Senhor. Para ser como esse jovem que desejava pelo menos ser o mais simples servo, mas o Senhor sempre tem honrarias para aquele que é eleito. Que em nome do Senhor Jesus você haja semelhante a esse jovem, porque já está agindo o Senhor desde a eternidade. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos, nesse momento, ficar de pé e orar? Deus amado, ó Senhor nosso, obrigado, ó Pai amado, porque Tu sempre fala aos nossos corações. Obrigado, ó Pai, porque Tu tem cuidado de nós na sombra das Suas asas. Te agradecemos, ó Pai, por toda a palavra pregada, pela palavra cantada, pela palavra lida nessa noite. Obrigado, Senhor, porque Tu age em nosso meio. Obrigado, ó Pai amado, porque Tu estás sempre de braços abertos para o Teu povo, para o trigo, para aquele que foi destinado à vida eterna. Então, ó Pai, que a Tua palavra faça efeito, Senhor, potentemente no meio do Teu povo. Que a glória toda Tua seja manifestada por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor.